Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a ansiedade, ela mesma. Eu sofria de ansiedade desde 2018 e acho que o meu segundo vídeo aqui, desde que eu voltei a postar, né, é eu falando sobre como eu venci a ansiedade. Eu tive uma jornada muito longa com a ansiedade. Consegui fazer tratamento, fiz tratamento com remédio, com terapia, com um psiquiatra e fiquei bem. Eu fiquei bem sem medicação, acredito, em torno de um ano e meio, mais ou menos. Então agora, então agora eu me senti no dever de ser honesta com vocês e dizer que eu tive uma recaída, que a ansiedade voltou, não sei bem como que é definido isso que eu tô passando, mas isso daqui é vida real, não é perfeito, não queria, né, que fosse perfeito, que fosse lindo, que eu chegasse aqui para vocês e dissesse, nossa, eu já tô há 2 anos, já tô há 3 anos, 5 anos sem ter ansiedade, mas não é o que tá acontecendo na minha vida. E então eu vou contar para vocês o que anda acontecendo ultimamente. Eu não lembro bem quando exatamente em qual mês que eu parei de tomar o remédio para ansiedade, mas eu acredito que tenha sido ali depois de julho de 2024. Eu iniciei com um psiquiatra em janeiro de 2024 e que foi logo após a minha cirurgia. Comecei não, né? Porque eu já passava antes, mas eu comecei com outro psiquiatra. E eu queria parar, só que como o meu casamento ia ser em julho, eu não queria parar antes disso, porque, né, a gente fica muito ansioso mesmo, muda tudo. Então eu não quis parar. Então eu deixei pra parar depois de julho. E eu lembro que depois de julho eu parei. Então foi ali entre julho e setembro, mais ou menos, não lembro bem. E eu fiquei bem durante o resto do ano. E aí eu passei 2025 completo sem a medicação. E assim, 2025 foi um ano muito desafiador para mim. Eu tive muitas mudanças, mudanças de vida mesmo. Eu mudei de casa, eu mudei de estado. Gente, mudei tudo na minha vida. E assim, eu acredito que talvez eu não tenha conseguido processar tudo isso. E assim, eu achei que eu realmente estava bem da ansiedade. Eu achei que eu realmente estava lidando com tudo muito bem. E eu estava realmente. Mas eu acredito que meu corpo talvez tenha acumulado muito estresse, muita tensão, sabe? E aí quando chegou a hora de soltar também, ele soltou com tudo. Então o que foi que aconteceu? Em outubro de 2025, exatamente dia 15, 3 dias depois do meu aniversário, eu fiquei doente, eu tive uma infecção gastrointestinal e foi aí que tudo começou. Porque, gente, foi uma loucura, né? O que aconteceu. Eu fiquei muito tempo ruim. E assim, no começo tava tudo bem, né? Porque era só um problema no estômago e tal. Só que depois eu acredito que eu fiquei tanto tempo doente, tanto tempo com sintomas. Eu fui muitas vezes pro ponto-socorro, muitas vezes mesmo. E, tipo assim, eu ia 2, 3 vezes por semana, toda semana. Isso acabou despertando um gatilho em mim, que eu achei que nem sequer fosse possível, sabe? Nesse um ano que eu fiquei sem a medicação, eu me dediquei muito a treinar a minha mente exatamente para momentos difíceis. Então, eu imaginei que eu já estava treinada para passar por algo assim, mas infelizmente eu não estava. E aí tudo foi se acumulando, eu fui ficando muito tempo doente, eu fui ficando acumulando minhas tarefas, meus afazeres, fui ficando muito tempo em casa, sem sair, sem lazer, e já acumulou com um ano difícil que eu tive, e acabou que a ansiedade bateu muito forte. Aí eu comecei a ter os sintomas de ansiedade, e aí o problema que eu estava no estômago já se agravou com a ansiedade.
Eu comecei a ter um pouquinho de síndrome do pânico também. Várias noites eu tinha sensações horríveis. Pretendo falar sobre isso num outro vídeo. E eu não estava conseguindo manipular tudo aquilo. Mesmo com todo o autoconhecimento, com todo o estudo, com todo aquele preparo que eu construí, eu não estava conseguindo. Tava muito difícil e eu tive que pedir ajuda. Gente, não foi fácil. Não foi fácil. Assim, eu não queria aceitar que eu tava com ansiedade, sabe? Eu tava tão crente que eu tava curada e que aquilo não era possível voltar na minha cabeça. Era impossível voltar. Porque muita gente diz que quando você se cura da ansiedade, você não consegue ter ansiedade nem se você quiser. Mas não era aquela ansiedade que eu tinha tido 2 anos atrás. Veio num padrão muito diferente. E os pensamentos, sabe, veio diferente, veio com medos diferentes, com coisas que eu não estava acostumada a lidar. Eu acostumei a lidar com aquele padrão de ansiedade que eu tive há 2, 3, 5 anos atrás. E realmente aqueles pensamentos não voltam, mas vieram novos. Vieram novos medos, novos pânicos, novas coisas. E eu me vi ali num buraco sem saída. Quando eu comecei, tipo assim, quando a médica me propôs voltar a tomar, ela passou o mesmo medicamento que eu já tomava antes, eu fiquei assim, tipo, sem chão, sabe? Tipo, eu não quero voltar, eu vou conseguir lidar com isso sozinha, eu tenho que conseguir lidar com isso sozinha. Então foi um processo, porque assim, eu precisava melhorar e eu precisava tratar primeiro a ansiedade para conseguir melhorar o meu corpo. Então, desse problema que eu tive no estômago em outubro, eu fiquei 2 meses muito ruim. Então, foi novembro e dezembro. Gente, eu fui melhorar mesmo, de fato, antes do Natal. E, sinceramente, até hoje, eu não tô 100%. Eu ainda tô me recuperando, sabe? Porque depois eu acabei tendo gastrite pós-medicamentosa. E aí, quando você tem ansiedade, parece que tudo agrava, sabe? Então, assim, não foi só uma coisa que eu tive várias coisas que daí acabou crescendo, sabe? Então, assim, foi bem difícil finalizar o ano de 2025. Ainda mais voltando a tomar medicação, era uma coisa que eu não esperava realmente. E eu pretendia limpar, quando eu comecei, né, a ir no psiquiatra, eu pretendia realmente limpar todo o meu corpo das medicações e ficar sem medicações nenhuma, porque eu já tive alta das minhas medicações da cabeça, né, da minha cirurgia. Então, quando eu parei a desvenla, eu fiquei tipo, eu vou ficar sem medicação, a meta sempre foi ficar. E ter que voltar pra mim foi como se fosse um retrocesso. Mas é aí que eu quero chegar nesse ponto desse vídeo, que a ansiedade, claro que a gente a gente tem que ter o autoconhecimento, a gente tem que ter técnicas, a gente tem que fazer tudo isso. Mas às vezes é algo químico no nosso cérebro. Então eu tive que entender isso, que o meu cérebro naquele momento não estava produzindo serotonina suficiente. Por isso que eu estava daquele jeito, por isso que eu não conseguia controlar o meu cérebro. E isso, para mim, na época, me causou a sensação de derrota. Então, eu tive que trabalhar tudo isso, tive que trabalhar essa ideia, essa questão de que voltar também é um autocuidado, que eu precisava cuidar de mim e que naquele momento eu tinha que usar essa ferramenta para cuidar de mim, que é a medicação. Eu entrei em surto também na questão de, ai, eu não quero tomar isso para sempre, mas eu não preciso tomar isso para sempre. Se eu já conseguir parar um dia, eu vou conseguir parar de novo em breve. Então é sobre isso, sabe? Então o primeiro ponto aqui é que eu tive que aprender a me acolher mesmo, sabe? E entender que a ansiedade, ela não anda em linha reta, que não significa que eu não vou ter recaídas, que o tratamento ele não anula a evolução que eu já tive até aqui, todo o autoconhecimento que eu já tive até aqui. Não tô voltando para estaca zero, e sim cuidando de mim
com muito mais consciência. Então eu tive que aprender a me tratar com essa compaixão, sabe? Com esse autocuidado, que pra mim às vezes é muito difícil. Eu tenho uma cobrança interna muito grande e eu sempre acho que eu tenho que ser forte, que eu tenho que conseguir, que se fosse outras pessoas no meu lugar seriam melhores do que eu. Essa questão da comparação que não faz sentido ter, né? Mas a ansiedade, ela não é racional, né, gente? Então tem tudo isso. Então eu tive que me perdoar também por tudo isso. Então é isso. Eu quis compartilhar esse momento que eu tô passando pra vocês. Eu confesso que eu não gosto muito. Eu gosto de compartilhar mais coisas boas do que coisas ruins. Mas eu também me sinto assim no dever de compartilhar também a realidade, né? Porque a vida é isso, a vida não é só coisas boas, então a vida vai ter volta atrás, vai ter recaída, vai ter recomeço, vai ter processos e também é importante mostrar aqui tudo isso. Então eu continuo acreditando na cura, continuo acreditando no autoconhecimento, continuo acreditando que a gente não pode ficar dependente de remédio, então não tem problema nenhum em usar remédio. Mas é claro que eu não quero isso pra mim, pra minha vida toda, né? Eu tô usando aqui por um período, como eu disse, eu tô passando por um período também diferente na minha vida, e acredito que quando tudo se ajustar, que quando tudo se alinhar com o tratamento necessário, que, né, também tenho que fazer por mim, tudo isso vai se encaixar também. Se você também precisou mudar o plano, recomeçar, recalcular a rota, saiba que você não fracassou, que você está viva, você está vivo, você está se cuidando. E isto é o importante, né? A pessoa forte não é aquela pessoa que nunca vai cair, mas aquela pessoa que cai e sabe se levantar depois. Então esse vídeo não é sobre desistir, é sobre permanecer. Então é isso. Me digam aqui embaixo se vocês gostam de vídeo assim, mais de conversa, desabafo, se você também tá passando pelo processo da ansiedade e gosta de acompanhar o meu processo. Curta esse vídeo se você gostou, se você se identificou, se esse vídeo te ajudou de alguma forma. E se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Um beijo. Tchau, tchau.